boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite que foi feito pela comissão organizadora do evento. Esse aí, o outro, aquele... Vai ter que ficar lá. Só que aí não tem como passar. Aquele outro que está contigo não é melhor, não? Ele vai trazer um outro. Então, como eu estava dizendo, queria dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje, participando desse evento aqui. E queria dizer também que é um prazer estar aqui e vamos conversar um pouco hoje sobre a questão de pós-colheita, manejo do café na colheita e na pós-colheita. Por quê? Onde a gente tem visto que tem acontecido os principais problemas que afetam a qualidade do café. Eu consegui ver um pedaço do filme que foi apresentado aqui e eu vi aquele café. Não sei se aquele é o café que vocês estão produzindo, mas pelo que eu vou mostrar aqui vocês vão entender que a gente tem uma preocupação diferente quando falamos de qualidade, e essa qualidade ela está em função de um padrão de qualidade para café especial, né? Então a qualidade que nós vamos ter por base não é a qualidade do café comum para o mercado interno, né? Então a colheita e a pós-colheita são etapas fundamentais onde ocorre a transformação dos frutos frescos nos grãos. O que é isso? É transformar aquilo que saiu da planta no produto comercial. Então o café, diferentemente de outros grãos, ele possui um alto teor de água, ele é colhido na forma de frutos, e isso tem que ser transformado de alguma maneira nos grãos secos, né, prontos para serem consumidos ou armazenados com teor de água de 11%. E tudo isso tem que ser feito de maneira que a qualidade do café seja preservada, né? Então o café tem que ser colhido na hora certa, todos os cuidados têm que ser tomados na pós-colheita para acontecer isso daqui, preservando a qualidade do café. E outro ponto é que nessas duas etapas é onde ocorrem os principais erros no manejo do café, que vão impedir que o café atinja a sua potencialidade na qualidade. Todo mundo está ouvindo aí? Então, para a gente dar continuidade no nosso assunto, nós temos que falar um pouco do que é a qualidade. Eu sei que esse assunto vai ser abordado amanhã pelo colega Neto, mas a gente tem que adiantar um pouco disso, porque a gente tem que construir o nosso referencial em torno dessa qualidade potencial, que é muito influenciada pela colheita e pela pós-colheita. Então existem, na verdade, várias definições para a qualidade. Nós não vamos aqui querer dizer se essa ou aquela é a maneira mais correta, né? Porque existem diversos padrões de referência também. Mas nós queremos deixar aqui para vocês é que a qualidade que vamos falar, ela é aquela relacionada com as características intrínsecas dos grãos, né? São características físicas, químicas, fisiológicas e principalmente aquelas sensoriais. Então o nosso referencial de qualidade aqui é a qualidade intrínseca dos grãos, ou seja, é tudo que um grão normal de café pode ter, que vai se manifestar depois em atributos sensoriais desejáveis após a torra. Então não estamos falando de grãos com defeitos, pretos, ardidos, brocados, nem nada. É o grão normal do cafeeiro. Então uma pergunta: qual seria a qualidade potencial do nosso café arábica? A planta, ela está geneticamente condicionada, né, o coffee arábica, para produzir isso daqui, bebida mole ou estritamente mole. Todo mundo sabe o que quer dizer isso. Isso é o máximo da qualidade de bebida segundo a classificação brasileira. Quer dizer o quê? É uma bebida aromática, saborosa, doce, equilibrada,
Ou seja, é aquela produzida por grãos normais, né, de frutos 100% maduros. Daqui a qualidade da matéria-prima é essa daqui. Para mim isso aqui está um pouco diferente daquilo que eu vi no vídeo que foi passado. Então, nós não estamos querendo dizer aqui o que está certo e o que está errado. Nós estamos falando aqui em qualidade potencial. É onde que qualquer cultivar de arábica pode chegar. Né? Se não está chegando aqui, né, a gente tem que entender isso aqui. Quaisquer bebidas inferiores a essas são consideradas anormalidades para a espécie. O que é a bebida anormal, então? Dura, piada, risona, tudo que não for isso é anormal para a espécie. Tudo bem, é um padrão aceitável no mercado interno. Né? O padrão de commodity trabalha com café bebida dura, né? Tipo 6 bebida dura. Para nós isso não serve. Né? Digo nós que a gente pode chegar mais longe, né, e mais alto na nossa exigência de qualidade. Uma segunda, qual que seria então? Qual que é a qualidade atual? É o caso de vocês. Para a gente refletir, como que vocês estão hoje, né, em termos de qualidade de bebida. Né? Nós já vimos que pelos estudos feitos aí e tal, pelo IBGE, que a produtividade ela está num nível bastante baixo, comparado com o que poderia ser, talvez. Então, se nós já temos problemas com a produtividade, a gente tem que achar qual que seria o ponto de equilíbrio entre produtividade e qualidade, para que o cafeicultor tenha renda que permita de fato ter uma atividade sustentável. Não dá para ser sustentável pensando somente no meio ambiente ou no social. O fator econômico ele é muito importante. Então esse tripé ele tem que estar junto, né? Isso que vai dar a base da sustentabilidade. Então eu pergunto, qual que seria a porcentagem de um café bebida mole hoje? Qual que é a realidade de vocês hoje? Mole? Eu acho que é zero. É zero. Tá. Bebida dura. Eu coloquei 90% aqui, que é a grande maioria do café brasileiro. Eu não sei se... Talvez 50% está acima de 50%. 50% dura. E o restante? Eu sou produtor. 50% é duro? Esse duro ele está acima de 50%. Tá. Muito bem. Existe problema com defeitos em bebida? Sim. Muito. Só que com um parênteses, né? Das vezes que nós exportamos para a Suécia, o nosso café, que foi moída mole, né? A gente consegue aqui fazer. Né? Não. Normalmente não se tem, mas que é possível fazer. Não, se faz. Tem só um parênteses. Tem uma prática que... Não, dá para... Tem uma prática que eu presenciei aqui, tá ligado? Tem uma prática que acontece de botar o café para fermentar, porque acha que ele seca mais rápido. Então o pessoal deixa dentro de um saco 2, 3, 4, 5 dias. Quando acha, depois joga ali no terreiro, o café secar primeiro. Ele já matou o café. Então, o pequeno agricultor, aquele que não tem essa informação, ele diz, não, vou secar o café ligeiro para vender ligeiro meu café e botar o dinheiro no bolso. E ele matou o café. Nosso café, se ele for manejado, melhorando um pouco, bebida do tipo 6, é fácil fazer. É o você falou do commodity. Mas é possível chegar ao... Então, esse exatamente é o ponto que eu quero chegar, pessoal. A maioria de vocês aqui é produtor de café, não é? Então, o raciocínio que eu quero que vocês construam comigo é o quê? Qual que é o potencial que existe na mão de vocês em termos de qualidade? O que vocês poderiam fazer para de fato chegar o mais próximo possível desse potencial? Vocês podem falar, mas está falando de muita teoria, isso é só pesquisa. Não, não é isso. A espécie tem potencial. Se vocês têm um ambiente favorável a isso, também é possível. Então, o ponto que deve estar pegando mesmo é a questão do manejo do café na pós-colheita. E você acabou de dar um exemplo aí de um efeito negativo na qualidade.
né? É nesse sentido que a gente tem que caminhar, é construir aqui um raciocínio que permitam vocês mesmos decidir que tipo de qualidade vocês gostariam de fazer na propriedade. Por que a gente vai falar muito dessa questão de qualidade e de como fazer isso? Só uma pergunta, com esse preço de café que está tendo hoje lá no sul de Minas, aí para baixo, de R$500, quanto sai na saca de café que vocês conseguem comercializar aqui? 240. 21.220. O meu... Você falou um pouco importante. Se a gente receber esse preço, que é praticado nas regiões produtoras, viabilizava a gente. Exatamente. Então, bem lembrado a questão do preço, o Sérgio colocou bem. E o seguinte, nós temos que chegar na questão dos valores. Eu não falo isso porque eu não estou no mercado de café, mas a gente pode tentar comparar isso. Eu quero dizer o quê? Que um café naquele padrão que nós estamos colocando ali, que é para o mercado de café especial, é um café hoje para R$700, R$1.000 uma saca, de 60 quilos. Se está vendendo café hoje por 240, 300, 350, então esse preço já está dizendo que esse café não tem a qualidade que eu estou falando aqui. Tá, mas só, eu tenho um café bebida dura tipo 6. Eu não consigo mais do que 240 aqui. Bebida dura tipo 6. Isso aqui é um café comum. Sério? Deixa eu fazer uma colocação. É um bica corrida. Bica corrida. Se ele estiver esse preço de 240, 250, é exatamente para café que está com fermentações. Essa é a prática de mercado. Se ele estivesse com bebida boa, pelo menos limpa, digamos assim, é no mínimo 450, 500. Independente. Bebida dura. Digamos para vocês, bebida dura. Tipo 6. Qual é o preço que você recebe no café dele? Hoje é um mercado para 450, 500. Mas aqui é 240. Mas tem certeza que é bebida dura? Tem. Eu mandei lá para a mim e fiz um teste do meu café. Tá, e quem ofereceu? E esse preço você coletou aonde? No mercado aqui. Aqui não tem. Aqui não tem avaliação. Café Faz não é segundo, atravessador. é o preço. É o preço do atravessador. O preço da Não, atravessação. avaliação. Vamos tentar deixar isso como uma parte mais final, porque eu acho que vai gerar bastante discussão e eu estou querendo realmente provocar vocês, porque eu acho que vocês têm potencial para fazer mais do que estão fazendo hoje. Não só em produtividade, mas em qualidade principalmente. Eu quero provocar vocês. Então, não me leve a mal, eu vou falar bastante disso, porque quando a gente está alinhado com outro tipo de mercado dos cafés especiais, realmente a gente percebe que tem regiões que tem um café que vale mais. Mas muitas vezes, por algum motivo, no manejo desse café, embora o produtor ache que tem essa qualidade, quando você bota esse café para ser avaliado como ele precisa ser avaliado, a qualidade não aparece. Várias vezes nós já trouxemos compradores americanos para provar cafés no Brasil e tal. O que acontece? O café não aparece. Entendeu? Queria só interromper um pouco, só dar mais uma informação. Eu fiz um teste de peneira no nosso café, esse aqui que tem mais de 100 anos, e deu 85%, deu 40% peneira 17%, deu 45% peneira 19%. Para surpresa do pessoal da Epamiga, ele disse que o café que é exportado hoje do Brasil para o exterior, somente 3% era peneira 19%. Quer dizer, nós temos uma granulometria excelente. Deixa eu falar um negócio. E não é valorizado. Entendeu? Vou falar um negócio para você. Quando a gente fala em cafés de qualidade diferenciada, é importante isso que você está falando. Ele entra aqui na parte física dos grãos, né? Mas o mais importante daqui é como tudo isso daqui, física, química e fisiológica, vai interagir após a torra a ponto de oferecer aqui atributos sensoriais diferenciados. Então o café pode ser peneira 18, 19, 20, o que for. Se ele não tiver atributos sensoriais que depende disso, o café não vai valer, embora ele tenha tamanho, tenha tipo, etc. É um conjunto de fatores que são necessários para dar um padrão de qualidade para um café especial. E o resumo está aqui. A bebida é o principal meio de aferição da qualidade. Tudo que o café tem aparece na xícara. O produtor pode falar: meu café está bonito, está azulado, está brilhante. Não interessa. Se ele não aparecer aqui, né, na hora de fazer a degustação, esquece. Não vai ter o preço desejado.
E, continuando no assunto, por que então produzir um café de melhor qualidade? Porque esse mercado de cafés especiais está crescente hoje, né? E tem estudos americanos já apontando que poderá faltar esse tipo de café no mercado caso a produção não cresça na mesma proporção, né? E o Brasil tem todo o potencial para fazer a produção desses cafés especiais, né? Tem tudo na mão para fazer, então vamos saber usar o que temos. Com qualidade dá para acessar novos mercados, ou seja, novas oportunidades. Esses novos mercados, principalmente os mercados internacionais, são aqueles que vão valorizar de fato os cafés diferenciados e pagar mais por isso. É muito difícil você conseguir vender o seu café por um preço melhor simplesmente por uma causa ecológica. Vende, tudo bem, mas isso não sustenta o mercado. Não sustenta o mercado. Tem que ter qualidade. Exatamente. Então a qualidade da bebida, só para reforçar, é um dos principais aspectos é um aspecto de maior relevância na composição do preço do café. Pode ser ecológico, pode ser orgânico, pode ser fair trade, pode ser qualquer certificação que for. Tem que ter, além da certificação, a qualidade que o mercado está exigindo. Não adianta falar, mas é porque eu estou produzindo café na aba do Bacuritério. Não adianta. Se ele não chegar no padrão que o mercado, principalmente internacional, está exigindo, não vai conseguir o preço que você poderia ter. Ou seja, deixa de agregar valor. Outro ponto importante é esse aqui, não confundir qualidade com preferência, né? Qualidade é aquela qualidade intrínseca que eu comecei a falar, é aquilo que o grão tem. Não adianta, ele tem aquilo independente de você gostar ou não gostar. A preferência já é diferente, ela sofre interferência da cultura do indivíduo. Um gosta de café amargo, outro gosta de café mais doce, com açúcar, sem açúcar. Isso é preferência. No nosso caso, quando falamos de qualidade, ela é imparcial. Ou o grão tem, ou ele não tem. Não tem jeito de injetar qualidade para dizer que tem qualidade. E essa qualidade ela vai sendo construída durante o ciclo de produção. É isso que a gente vai ver um pouco aqui. Por favor. Aqui. Por exemplo, a condição que você, eu não sei se você chegou a ver. Você falar no microfone para. Não sei se você chegou a ver no vídeo. A colheita é feita misturado café cereja com café verde. Ou seja, ela é feita de uma única visita na planta, é feita toda a colheita de uma única vez. Posto ouvido. Então, se separar esse café cereja do verde, se fizer uma secagem, não como é feita aqui, que é feita essa mistura, essa secagem é feita em terreiro, às vezes até de chão batido. Será que se fazendo só o café cereja, uma secagem no terreiro adequado, a gente vai ter um café com uma bebida móvel, ou estritamente móvel, só do cereja? Será? Então, nós vamos abordar esses assuntos aí do preparo do café, de como tentar explorar melhor o potencial, na sequência aqui da palestra. Então, se ainda assim, depois que eu falar, não ficar bem compreendido isso, daí você, por favor, volte a falar. Eu quero caminhar justamente para esse lado aí, de tentar mostrar aonde nós poderemos chegar com esse manejo que está sendo proposto, né? Daí caberá a vocês fazer a decisão, ou um teste, ou uma parcela, essa eu vou fazer então daquele jeito, essa eu vou fazer desse jeito. Aí vocês mesmos vão verificar onde poderá ter ou não ter a qualidade. E saber se a qualidade potencial que eu tinha falado vai de fato se expressar nas condições de cada um. Entendeu? Então nós vamos dar sequência, depois, se não for contemplado, a gente volta a conversar sobre isso. Aqui só para justificar a questão se vale a pena ou não investir em qualidade, a questão do preço, mas esse preço já estava em abril, está defasado um pouco. Um café para consumo interno, bebida dura, talvez esse é o padrão que vocês estavam falando, não sei se eu não conheço a qualidade de vocês, mas ao mesmo tempo tem um café de melhor qualidade, melhor preparado. Na época, R$200 de diferença por saca. Então, se vocês falarem, meu preço está em 240, eu não sei hoje quanto que estaria essa tabela, mas mesmo que tenha uma qualidade, talvez por questões de mercado, o café de vocês não esteja realmente tendo uma valorização melhor, por questão de volume, eu não sei, uma questão outra que não é uma questão só da qualidade. Nós estamos Tá. ilhados, resolvemos o nosso problema. Nós estamos ilhados. Sim, tudo bem. Esse é o nosso problema.
Mas eu não gostaria que essa dificuldade, talvez, de mercado ou de comércio fosse motivo para não tentar fazer a qualidade diferenciada. Tá? Não temos comprador. Sempre existem compradores para bons cafés. Nosso comprador aqui é... Tudo bem. Vamos tentar falar disso também um pouco depois. Então, para a gente entender melhor aonde que nós queremos chegar com isso daqui, precisamos saber dos fatores que afetam a qualidade. Temos os fatores genéticos, que são as espécies cultivadas. Todo mundo sabe que as duas principais espécies cultivadas no Brasil tem o Robusta e tem o Arábica, e que o Arábica tem um potencial para uma qualidade de bebida superior ao do Robusta. Isso é fato. Então está aqui. Fatores ambientais, principalmente aqueles relacionados ao clima, solo, altitude. O professor anteriormente a mim falou sobre isso. Sistema arborizado, isso tem um grande impacto na melhoria da qualidade, mas precisa saber trabalhar todas as fases. E os tecnológicos, que na verdade são aqueles que a gente vai dar mais atenção aqui, que é relativo à colheita e à pós-colheita do café. Logicamente que existem interações entre todos esses fatores, principalmente aquelas que dá cultivar com o ambiente e o processamento. Então a qualidade é um fator complexo e sofre interferência de inúmeros fatores, não só desses, tem toda uma interação que vai definir a qualidade. Então temos aqui as duas principais espécies de café, aqui o Arábica, um mais verde e um maduro, e o Robusta na mesma situação. Eles têm diferenças morfológicas, fisiológicas, sensoriais, N diferenças que justificam a diferença na qualidade. Ainda dos fatores genéticos, temos as cultivares. Hoje existe 102, 104 cultivares de café arábica registradas no Ministério da Agricultura para cultivo no Brasil. Todas essas cultivares passaram por anos de seleção, por isso que elas foram registradas. Elas têm potencial produtivo principalmente. Mas, como são da espécie, todas têm potencial para produzir bebida mole. Qualquer cultivar de café arábica tem esse potencial. Mas acontece que elas têm diferenças, elas têm características peculiares. Eu quero dizer o quê? Para o mesmo café que tem uma bebida mole, uma ou outra poderá ter alguma diferença num determinado atributo que vai aparecer em uma que não aparece em outra. É isso que eu estou dizendo aqui. Então aqui um exemplo de um bourbon amarelo. Tem a fama de ser um café pouco produtivo. Aqui está mostrando o contrário, depende do manejo, depende do ambiente, depende de uma série de fatores. Isso aqui é material que está em seleção, não é cultivar ainda. Bourbon vermelho. E aqui um material de porte baixo, derivado de sarchinores resistente à ferrugem. Fotos tiradas no mesmo dia, vocês percebam um ciclo de maturação totalmente diferente, que certamente teria um impacto na qualidade. Vocês percebam também aqui a desuniformidade de maturação. Temos frutos maduros já. Quando eles estiverem, esses outros estiverem prontos para colher, os outros já vão estar secos e terão outros problemas aí que vão afetar a qualidade de forma negativa. Esse aqui é o resultado de um experimento que nós temos conduzidos lá no estado de São Paulo e São Sebastião da Grama. Um experimento aqui que está com 18 cultivares, nesse caso aqui. Então o ambiente é igual para todos, o manejo da lavoura é igual, está na mesma lavoura, tem 3 repetições, delineamento, etc. Tal. Processamento é tudo igual. Por que existe então a diferença? Já está ficando fraco. A diferença é que a nota na análise sensorial, na Associação Americana, quanto maior a nota aqui, melhor a qualidade da bebida. O valor de 80 pontos seria a nota de corte para esses cafés. Então, por que temos cafés no mesmo ambiente, que dá uma nota maior, que temos exemplo de um Caturra, Bourbons, aqui, todos esses, diferente de um Catuai vermelho, por exemplo. Aqui já falhou a cor. Aqui está na terceira coluna, tem um Catuai vermelho, que é a testemunha do experimento. Então, de fato, aqui está mostrando que
80 pontos seria a qualidade normal do café. Então, de fato, a maioria chegou lá, está normal. Só que tem diferença que outras cultivares realmente têm um potencial melhor para expressar essa qualidade nesse ambiente específico. É um exemplo, não quer dizer que isso vai ser igual a qualquer lugar. Por isso que a gente está desenvolvendo outros trabalhos de estudo da relação que existe entre o genótipo, o ambiente e o processamento, com diferentes plantas. O B sempre é bourbon? O B? São bourbons, Bourbon vermelho, temos 2 casos aqui de bourbon amarelo, que é o primeiro, e o terceiro, que é o bourbon vermelho também, que embora não sejam bourbons, não chegaram. Então, aí que está a questão aí que entra o papel do melhoramento genético. Não quer dizer que porque ela mesma cultivar, que ela vai ter o mesmo comportamento. Existem linhagens diferentes que vai apresentar algumas diferenças em determinados ambientes. E a resposta das interações também vai ser diferente, a ponto de dar uma qualidade diferenciada também. Então aqui, esse bourbon aqui amarelo e esse catu realmente foram, nesse experimento, as 2 cultivares que deram a melhor qualidade de bebida. 83 pontos seria um café especial que teria uma boa aceitação no mercado. Um café bebida dura, para vocês terem uma ideia, estaria nessa faixa de 76 ou até para baixo. Então, é uma bebida boa? Dura. Depende do mercado que vocês estão trabalhando. Para esse foco de especiais, não é. Outros fatores que interferem na qualidade, então, são os fatores ambientais. Aqui nós temos uma lavoura mais na parte baixa, aqui mais no topo de morro. Então, essas lavouras de topo de morro, numa altitude maior, pode ter um ciclo de maturação diferente, que vai, então, interferir na qualidade do fruto e do grão. Fácil de exposição, o professor Paulo Lima já falou antes da importância disso, não só na questão do comportamento da planta, na questão fisiológica e de produtividade, mas certamente também vai ter efeito na qualidade do café. Um exemplo de como a altitude pode interferir na qualidade, feito na Costa Rica, temos aqui a altitude variando de 900 metros a 1.450 metros, e que os efeitos em vários atributos sensoriais. Vamos pegar só o último, que é a questão da preferência na bebida. Então vocês percebam que à medida que a altitude aumenta, de fato, tem uma diferenciação na preferência desse café, mas a diferença também pode aparecer para aroma, para corpo ou para acidez, nesse caso específico. Esse mesmo autor tem um trabalho também interessante, onde estudou o café arborizado e concluiu, naquela situação, que a arborização pode, em partes, substituir a altitude. O que quer dizer isso? Quer dizer que... quer dizer que em ambientes de menor altitude, é possível sim melhorar a qualidade a partir do uso de arborização ou de sombreamento ou de um sistema agroflorestal, que é o caso de vocês aí. Então, para aquelas regiões mais baixas, é possível ter um efeito similar na qualidade em relação à altitude. Para vocês, eu diria que a altitude não seria um fator limitante. Vocês estão numa altitude boa para a produção de cafés, não só em produtividade, mas também em qualidade. 800 metros, 1.000, quanto seria? 800. Então, esse fator ambiental também, então, já estaria contemplado. Só para você ter conhecimento, o nosso café, a florada dele se deu mais ou menos no dia 15 de dezembro. O café nativo da gente. Então, provavelmente a gente vai colher ele em julho. Ele vai dar em torno de 240 dias da florada a colher. Eu acho que é um período, não é o ideal, são 270 dias, né? Tá. Há uma tendência que é o seguinte: à medida que você prolonga o ciclo de maturação, então você dá condições ao fruto de realmente
ter um armazenamento de nutrientes maior, e isso vai refletir então naquele componente químico da qualidade intrínseca. Lembra lá no começo que eu coloquei? Esse componente químico é que ele então vai contribuir para a manifestação dos atributos sensoriais lá na qualidade da bebida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando até agora, pessoal? Porque se tiver dúvida, é preciso esclarecer para não ficar para trás. Tudo bem que a gente vai ter talvez um debate depois, eu não sei, mas não fiquem com dúvidas. Nós não temos a obrigação de esgotar o assunto aqui, porque o assunto ele demandaria muitas horas de conversa. Não vamos esgotar. É mais importante às vezes não ter dúvida e interagir do que se preocupar em terminar o que está proposto aqui. Tá? Na questão do manejo da lavoura, na verdade outro efeito que tem a ver com o ambiente. Não é? Adubação, irrigação, sombreamento, manejo de mato, espaçamento, podas, tudo isso é manejo de lavoura. Né? Então você pode melhorar ou piorar o ambiente para o café. Então isso implica em quê? Que uma qualidade boa de café é obtida em lavouras bem nutridas, ou seja, plantas que não têm qualquer tipo de estresse. Qualquer tipo de estresse na planta interfere na fisiologia, interfere no metabolismo, interfere na produtividade, interfere na qualidade. Qualquer estresse, seja por sol, seja por falta d'água, seja por má nutrição, qualquer motivo, estressou a planta, vai interferir em qualquer coisa para frente. Foi falado já das brocas, aqui só estou reafirmando então que além da perda quantitativa, que é a perda de matéria seca, que foi mostrado como que o grão fica deteriorado, há também, principalmente, a perda qualitativa, tanto no aspecto do grão, quanto também na bebida. Se o grão estiver só perfurado pela broca, ele vai ter um certo efeito na qualidade. Se além de perfurado pela broca, tiver também resíduos de micro-organismos, de fungos ou bactérias, aí vai ser pior ainda o efeito na qualidade. Temos aqui 4 sistemas de produção de café, bons e maus manejos. Aqui nessas 3 primeiras seriam bons manejos. Aqui é um sistema também arborizado, talvez não tanto quanto esse de vocês, mas é um café arborizado. Vocês percebam que tem uma produção interessante. Aqui já é uma lavoura que está produzindo muito, mas toda mal manejada, muita seca de bom tempo. Então a qualidade dessa lavoura certamente vai ser inferior a qualquer uma dessas. Aqui se usa muito a questão da manejo do mato, não tem problema nenhum ter mato na lavoura, desde que isso esteja sendo bem conduzido. Os outros fatores que interferem são os tecnológicos, principalmente aqueles relacionados ao processamento e secagem do café. Então, um processamento via seca dá uma qualidade diferente do processamento via úmida. Secagem a sol pode dar diferença em relação ao secador. Terreiro convencional também pode dar diferença em relação ao terreiro suspenso. Só para vocês terem uma ideia de como o fator tecnológico pode interferir na qualidade. Exemplo de matéria-prima, que é o principal elemento na definição da qualidade. Aqui o café, como ele chegou da lavoura, um café já bem maduro, porcentagem pequena de verdes, mas como ele pode ficar depois de uma seleção ainda desses frutos, aqui frutos 100% maduros. Se nós estamos falando de qualidade, é desse tipo de matéria-prima que nós estamos falando. Aqui, ó, amarelo, vermelho, o que tirou na seleção desses frutos. Aqui o café natural, aqui seria um café descascado. Aqui é mais um café natural para vocês, né? Não tem via úmida, não? Tá. Não vou falar disso. Então, depois que a gente entendeu o que é qualidade, quais são os fatores que interferem na qualidade, então, como a gente pode fazer, o que pode ser feito para preservar a qualidade? Isso está nas nossas mãos, que é o quê? Momento de colheita. Tem que conhecer a qualidade da matéria-prima, tem que avaliar quanto tem de frutos verdes, maduros e secos. Tá?
tem que haver decisão ou não se vai fazer colheita seletiva. Né? Eu acho o seguinte, para o produtor que tem 2 hectares de café, 3, eu não sei qual que é a realidade da região, se é isso, que produz 1, 2, 3, 5, 10 sacas, para esse nível de produção, eu não acho muito interessante a colheita de frutos verdes. Por quê? Isso é jogar a qualidade potencial que tinha no lixo. O café verde vale 1/3 ou menos de um café maduro lá no final. Por isso que aqui está recomendando, está citando, fazer colheita seletiva. Tem mão de obra? Vamos tentar fazer. Porque aí sim você vai conseguir garantir a qualidade e potencial do café. O café que foi colhido no pano tem que ser separado do café do chão. Ou seja, o planejamento da colheita tem que ser feito para quê? O café que foi colhido num dia, ele já tem que entrar no terreiro para secagem no mesmo dia. Para a qualidade de café, no processamento de café natural via úmida, não existe esse negócio de esperar o café na lavoura, deixa fermentar e etc. Isso, apesar de muita gente fazer, não é o manejo recomendado. O desafio que a gente coloca para vocês aqui é o seguinte: de fazer a experiência vocês mesmos. Pega esse café que está fermentando por horas, 4, 5 ou dias, eu não sei, e compara com a qualidade daquele café que foi feito da maneira recomendada. Vocês é que vão tirar a conclusão, se esse café depois, logicamente, ele for bem avaliado, se vale a pena investir em separar, fazer colheita seletiva, separar do chão e etc. Eu não tenho essa resposta para vocês. Vocês é que têm que decidir e chegar nesse ponto aí. O fato é que vocês têm que saber que isso é possível. Então, o momento de colheita, pessoal, é esse daqui. É esse, não é aqui. Por quê? A qualidade potencial está aí. O máximo de qualidade está no fruto cereja. Não colher frutos verdes. Colher fruto verde é como querer colher banana verde e comer banana verde, caqui verde. Ele não presta para comer. É desagradável. E essa característica fica na bebida. O mercado interno, o mercado de commodity, aceita isso, porque aceita um produto barato. Quebra produto barato. Para a qualidade potencial, não podemos aceitar isso. Pelo que eu vi, não dá para fazer colheita seletiva, não? 2 vezes? A colheita seletiva vai ser feita em função do número de floradas principais. O café tem isso, tem uma florada ou 2 principais, depois tem algumas secundárias. Aí vai ter que ter um equilíbrio entre o custo-benefício disso. Proporção de café que vai ser colhida em cada vez, quantas passadas que o produtor pode fazer. Aí entra aquele planejamento da colheita, que está nesse ponto aqui. Quantos dias o produtor tem para fazer a colheita dele? Isso vai depender de quê? Do volume de produção que ele tem. Então, se ele tem 2 hectares, cada hectare vai produzir, vamos supor, 10 sacas por hectare. Cada saca de café beneficiado, para cada saca, precisa mais ou menos 500 litros de café da roça. Então, o produtor sabe, fazendo esse planejamento e esse dimensionamento, quanto de café ele tem que colher por dia, em função do número de dias que ele tem para fazer, em função da mão de obra que ele tem disponível. Tem que dimensionar, tem que planejar. Fazendo isso, ele vai saber: então realmente eu não posso fazer colheita seletiva, porque eu não tenho gente para fazer a colheita no tempo que eu preciso. Eu posso fazer 2 passadas. Já tá tem bom. que explicar o que é colheita seletiva. Colheita seletiva, o pessoal não está entendendo o que é. Compreendo que seletiva é vamos apanhar Isso. Isso aí tem Está claro isso para todo mundo ou não? Colheita seletiva, então, é isso daqui. É chegar nessa planta aqui, tirar esses frutos maduros e deixar o verde. É isso. Tem cultivares aqui, olha, perceba, tem cultivares. Nesse caso aqui não adianta fazer seletiva, está mais de 90%, 95%, está maduro. Isso é uma característica da cultivar junto com o ambiente. Ciclo de maturação depende disso. Então, nesse caso, o café está maduro. Está maduro. O que seria um manejo recomendado para esse caso?
onde não há possibilidade de fazer a colheita seletiva. Dá para fazer café melhor também, sem fazer a colheita seletiva. Mas a separação pode colher? Pode ser, mas não é bem isso. É deixar, nesse caso aqui, em vez de, como aqui tem muito pouco fruto maduro, deixa a maturação avançar mais. É preferível colher frutos mais passados, né, em regiões que o clima não oferece condições para fermentações, etc. Prefiro deixar o fruto secar um pouco mais do que colher verde. Só não pode misturar o que cai no chão com o que está colhendo. O problema é que em algumas regiões, principalmente mais quentes, o café, depois que ele avança a maturação, ele já começa a cair. Aí você vai ter um outro problema, que é o café do chão. Então, essa decisão, o que interfere mais ou menos para cada caso, vocês têm que chegar nesse tipo de avaliação e decidir. Aqui, nesse ambiente, me parece um ambiente muito úmido, ou não. Então, esse café cair no chão poderá ter problema de fermentação e outras coisas. Bom, vou tentar avançar aqui, senão o tempo não vai dar. Microfone. Precisa. Bate nele. O que precisa ser feito, primeiro, é conseguir um comprador que pague mais pelo café diferenciado. Hoje nós estamos vendendo, tanto faz ser um café bom do Patrício, como um café meio ruim, ao mesmo preço. Como eu vou repetir, esse fator de mercado, de conjuntura econômica, não deve ser o motivo para não fazer investimentos em melhoria de qualidade, ou para não desejar fazer a qualidade potencial. Hoje a situação talvez seja essa, mas o outro desafio é o seguinte: se eu quiser amanhã trazer um comprador para esse café e falar, lá tem um café que vai dar 85 pontos, eu garanto para você, eu tenho esse café hoje, eu não gostaria de correr esse risco, porque eu já corri em outras regiões e não fui bem sucedido. Passei vergonha com o comprador internacional. Então, esse problema econômico, conjuntural, não pode ser motivo para dizer que não está fazendo qualidade. É outra coisa, estamos falando de questões técnicas aqui, de processamento, de secagem, de colheita. Se esse café vai ser vendido ou não. O fato de vocês têm que vender a imagem é o seguinte: a Turité está produzindo um café agroecológico, ambientalmente correto, socialmente justo, e eu vou trazer uma pessoa que compra o café dessa situação, mas ele quer, além disso tudo, ele quer a qualidade na xícara. Não adianta falar que ele é bonitinho, que está preservando, que não sei o quê. Então, talvez o foco esteja no mercado errado. Então entra a questão da oportunidade. Qual tipo de mercado que vocês devem buscar? E para buscar tem que ter a qualidade. Não tem jeito. A Olha está esperando já. Só para esse assunto, ele é muito importante e acho que depois a gente tem que ter uma discussão, porque é uma questão de traçar estratégia. Não tem nada a ver com o que ele está dizendo. A qualidade é fundamental. Agora, como vender é questão de estratégia, tá certo? Então, vou dar um exemplo para vocês. Lá na Zona da Mata, em 2001, nós fizemos um seminário parecido com esse, né, com agricultores de 10 municípios da região, tá certo? Então, o problema principal era o atravessador. Então, o pessoal falava não dá bebida, não sei o quê, e ficava na mão, comprava com preço menor, né? Então, o que a gente fez? Primeiro, fizemos um treinamento com eles para melhorar a qualidade de bebida, tá certo? E aí eles perguntaram: e agora? Como que o mercado vai saber que a gente produz bebida boa? Foi simples: entra nos concursos de qualidade, tá certo? Então, quem não sabe hoje, quem mexe com café hoje, sabe que a Araponga é conhecida não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Em 2001, ninguém sabia nem que existia. Por quê? Começou a ganhar um concurso atrás do outro. E quem era o que ganhava o concurso atrás do outro? Agricultor pequeno, os familiares. São aqueles que têm pouco café e que manejam aquela quantidade pequena com muito mais facilidade que os maiores. Vocês estão entendendo? Então, a estratégia deles foi qual? Primeiro, aprender a fazer bebida, que é o que ele está falando. Presta bem atenção nisso. Segundo,
como que eu vou aparecer, tá certo? Aí, uma vez aparecendo da maneira com a estratégia correta, aí não vai ter mercado mais que vai comprar a preço baixo do café, tá ok? Então eu acho que esse evento tem que aproveitar, né, um momento de fechamento desse evento para traçar estratégia, tá certo? Muito bem colocado essa situação. Deixa eu só falar uma coisa, pessoal. Esse assunto, realmente eu concordo com o professor Paulo Lima, que deve ser colocado num debate ou no último dia, não sei se vai ter espaço para isso, para o delineamento de estratégias para contemplar isso que você está falando. Nós temos que tentar esgotar hoje aqui a questão técnica de como chegar lá. Isso. A questão de mercado, a questão de comprador, a questão de atravessador, outras questões devem ser consideradas, mas não exatamente aqui. Vamos tentar deixar para fechar isso depois. Lógico, por estratégia, concursos, divulgação, existem maneiras diferentes de chegar lá. E a gente aproveite que nós estamos com pessoas aqui com capacidade para levar isso, com capacidade para discutir isso, para levar adiante a proposta e chegar num consenso de qual o caminho que vai ser traçado para vocês. Eu sei que tem muita aflição, angústia de querer resolver, tem que fazer, eu entendo disso, mas vamos tentar ir meio na parte técnica ainda. Desculpa, tem outra pergunta aqui primeiro. Só para complementar o que o professor Paulo falou, vou só dar um depoimento que o que ele falou que aconteceu na Zona da Mata aconteceu na região do Espírito Santo, de onde eu venho também. E uma das coisas que eles fizeram, além de trabalhar a qualidade do produto, de participar de concurso, igual o Paulo falou, foi também a criação de salas de degustação de café para que o produtor possa conhecer o produto que ele realmente tem na mão para ele negociar. Então, lá, enquanto eles não sabiam o que o café, como é que era a qualidade do café, a bebida do café, eles não tinham como negociar. E um fator que foi muito interessante lá na nossa região foi que, enquanto não existia uma cooperativa, uma associação de produtores que começou a fazer esse trabalho de qualidade de café e começou a provar esses cafés e mostrar qual era a qualidade, os compradores ditavam e falavam: esse café bebe tal, esse café bebe tal. E os produtores acreditavam que a bebida realmente era aquela, porque não tinha alguém que provasse e falasse: não, isso aqui realmente é desse jeito. Então, talvez uma das coisas que seja interessante sugerir também no final do simpósio seria essa questão de se pensar em associações, em cooperativas e na questão da qualidade da bebida também, de salas de prova, que poderia ser trazido para a região de vocês. Eu estou sendo chato em bater nesse assunto, até peço desculpa a vocês, quando eu falei que a gente está ilhado. Só para colocar bem isso, a gente está ilhado por quê? Um dia eu peguei um café, esse mesmo café que eu mandei para mim, que deu bebida dura tipo 6, e levei numa torrefadora aqui do estado. Eu queria vender esse café. Quanto é que você tem? Eu tenho 7 sacos de café. A pessoa levou o café, testou, fez a bebida, seu café é bom. Nesse tempo era a crise do café no início dos anos 1000, era 2000 o ano mais ou menos. O café em Minas era em torno de 110, 120 reais a saco. Bebida dura tipo 6 briga corrida, era o café que eu tinha dentro de casa. A mojeira daqui queria me pagar 60 reais, eu ainda tinha que pagar o imposto. É 50% do preço lá de baixo. Eu fiz um ano lá no meu cafezalzinho, coisinha pouca, fiz 3 colheitas para vender ao mesmo preço do atravessador. O que a gente quer, eu acho que isso aí vai ser no último dia, nós vamos sair daqui com isso aqui resolvido. A gente quer uma sinalização seguinte: torrefadora, nós estamos aqui. Você quer comprar nosso café? Você vai pagar ruim para o café ruim. Você vai pagar bom para o café bom. Mas não jogar a gente no atravessador. Entendeu? Se a gente tiver uma sinalização disso, eu vou voltar a plantar café, eu vou renovar meu cafezal, tem mais de 100 anos, vou botar um bicho mais novo lá para produzir. Agora, é fundamental para a sobrevivência. Porque aqui um café colhido, passado a mão, não sai menos que 110 reais. Só a colheita. Aí você joga no terreiro, tem a perda, para vender de 220, com produtividade desse tamanho, não paga nem a colheita. Então, essa é a preocupação da gente, entendeu?
Não, eu entendo a sua preocupação, você tem toda a razão. Os órgãos governamentais, os órgãos governamentais assumem. Vocês estão cobertos de razão com isso? Eu não quero cortar vocês. Precisa que os órgãos que vocês convocarem, os órgãos governamentais, ou o governo estadual, municipal e federal, alguém entra na história, ou isso aqui é um fracasso. Tudo bem, eu concordo com o colega que falou, manifestou lá, tem razão no que você está falando. Deixa eu só falar uma coisa, gente. Eu estou dando palpite aqui, não tem, mas apesar que a gente está aqui para isso. Façam qualidade. O resto vai ser consequência. Eu tenho experiência, eu mexo com café desde 2000. Conheço todas as regiões cafeiras do Paraná, Rondônia. É a mesma história em novas regiões que estão começando o processo. Presta atenção no que ele está fazendo, o que vocês têm que fazer, o que ele está mandando. O que ele fazer, faça a qualidade, o resto vai ser consequência natural. Aqui mesmo vocês vão ver a solução de cada processo. Essa é a mensagem, na verdade, que eu estou querendo trazer para vocês. Mostrar que existem caminhos para se fazer a qualidade que o mercado de cafés especiais está buscando. Se vocês não estão fazendo isso hoje ainda, ou se o governo, ou se o mercado, ou se etc., não está permitindo, não é esse o caminho. Resolva primeiro a lição de casa. Se a lição de casa não estiver resolvida, não adianta querer falar que o ultrapassador é o culpado, que o governo deixou disso, não. E vocês já têm a solução na mão, já tem associações, já tem cooperativas. Tem que juntar pessoas que falem a mesma linguagem, tá? E que de fato tenha qualidade. Não adianta ter gogó, tem que mostrar o café na X. Vamos continuar, pessoal. Então, o ponto máximo de qualidade, desculpa, eu não quero cortar a discussão, que ela está boa, mas a gente vai ter outro tempo para isso. Café de qualidade é esse café aqui. Por quê? Ele está no auge da maturação, né? Todas as partes do fruto, casca, pergaminho, semente, mucilagem, está no máximo do desenvolvimento do fruto, né? Concentração de açúcares e tudo mais. Então é aqui que se colhe o café. Então, colher frutos verdes e seco sempre é prejudicial à qualidade, sempre, não tem jeito. Mas nem sempre colher frutos maduros desse jeito é sinônimo de qualidade. Por quê? Por causa dos outros fatores que também interferem na qualidade. Se a planta não teve uma condição ideal de desenvolvimento, pode colher o fruto maduro dela, mas ela não vai ter a qualidade. Infelizmente não vai ter por um problema de adaptação da planta naquele ambiente. Então está aqui 3 estados de maturação. O que pode colher? Fruto maduro. Por quê? Aqui é onde tem a qualidade, tem doçura. O que acontece no fruto verde? É banana verde, caqui verde, astringência, falta doçura, falta corpo. E aqui? Em algumas regiões, tudo bem, não faz mal, mas tende a ter fermentação. Fermentou, estragou o café. Aqui em vermelho nós temos as fases dos frutos onde eles deveriam ser colhidos. Cereja passa para o vermelho, para o amarelo. Algumas regiões podem colher isso sem problemas na qualidade, outras não. Isso deve ser evitado. Então, a colheita seletiva aqui, para ficar bem claro aqui nessa foto, nessa figura, seria o quê? Retirar esse fruto. Isso é seletivo. Para vocês verem, consolidar esse raciocínio da qualidade, como que o estado de maturação interfere na qualidade da bebida. Esse trabalho foi feito na Colômbia. Aqui são dias depois do florescimento, né? O café foi colhido semanalmente e avaliada a qualidade da bebida, aroma, acidez, amargor. Então vocês vejam que a qualidade apareceu aonde? A partir daqui, ó. Cereja produziu o máximo, né? Nota boa de aroma, máximo de acidez e de amargor e corpo, né? O verticano ainda faltou coisas e o passa também estava lá. Secou na planta ou colheu verde, estragou a qualidade. Então isso aqui é resultado de experimento, não é teoria. Mostra. E a Colômbia é um país que está bem alinhado
com a questão da qualidade do café e mercado de cafés especiais, né? Então é bastante significativo isso daí. Colher frutos verdes significa perda também de rendimento. Então, dois problemas que eu percebo que podem estar acontecendo aqui. Colheita de frutos verdes, né, perde qualidade de bebida e perde peso. Se a produtividade já não é tão alta, ainda se joga café fora porque está colhendo verde, então é prejuízo dobrado. O outro é a broca. Além da perda de produtividade, parte vai para a broca. Então, 3 tipos de perdas, fora a perda em qualidade. Isso vocês têm que parar para pensar, porque muito disso é manejo da lavoura e dá para melhorar. Então, colheita aqui de frutos aí, de 25%, todo mundo fala, pode colher, tem de 7 a 10% já de perda de matéria seca. Então o que acontece? Uma colheita antecipada vai ter mais verdes, mais defeitos preto-verde, perda de rendimento, bebida dura, astringência. E colheita tardia, se a região permitir, vai ter seco na planta, mofado, frutos no chão com fungos, bactérias, café de varrição, mais pretos e ardidos, bebida riada, rio e um pouco de dura também. Então, sempre que possível, aí fazer colheita seletiva, evitar frutos verdes e seco na planta e no chão, e bebida dura e riada, que é o que vocês sentem aí no mercado, vale menos do que a bebida mole, com certeza. Vamos falar um pouquinho agora do processamento. Até agora a gente falou de como a qualidade é afetada. Processamento, então nós temos um processamento via seca, que vai produzir o café natural. Aqui, um via úmida intermediário, que é o café descascado, e aqui o via úmida legítimo, que é o café despolpado. Mesmo que vocês não façam isso, é mais a título de saber que existe e como é feito. Quando a planta encontra as boas condições que a gente falou antes e o manejo é bem feito, não importa como o café é processado, a qualidade vai estar lá, ela vai aparecer. Então aqui mostrando em figuras, em fotos, aqui está a matéria-prima que vem da lavoura. Vocês percebem uma matéria-prima mais selecionada, mais maduros, uma matéria-prima com mais verdes, né? Frutos com 60% de água, processado por via seca, descascado e despolpado, e aqui está o café beneficiado com 11% de água. Então, a hora que chegar aqui, né, no ponto de colheita, o café já tem a qualidade da matéria-prima pré-determinada, a qualidade está lá. Se não chegar numa boa qualidade aqui, porque alguma coisa aconteceu no como fazer o processamento e a secagem desse café. Então, o processamento por via seca, que é esse que vocês fazem, é a forma predominante de processamento de café no Brasil, né? É a secagem dos frutos inteiros, que vai obter então o café natural ou em coco. Aqui está uma foto de um café no terreiro, mais fresco e aqui mais seco. Esse café, o que tem aqui nele, pessoal? Esse café não vai ter condições de atingir a qualidade potencial. Por que nós estamos falando isso? Tem mais de 20% de café verde no meio. Parecido com aquela foto, com aquela imagem que eu vi no filme que foi mostrada no vídeo aí. Então, aqui já está limitando a qualidade da matéria-prima, porque o momento de colheita não foi o mais favorável à manifestação da qualidade. Aqui, no caso, aquilo que também foi mostrado, uma solução bastante caseira, que o professor Valdir mostrou, que é a utilização daqueles lavadores que o produtor desenvolveu. Então fala, mas eu não lavo o café porque custa caro, tem que comprar o lavador, etc. Não, busquem soluções, né? Vocês são capazes de fazer isso. O fato é que, quando o café vai misturado da lavoura para o terreiro, você tem mistura de seco, de verde, de cereja e de passa. Quando você lava, você uniformiza o teor de água do lote, a ponto de que a secagem vai se processar de uma maneira mais uniforme.
Então você dá mais chances para a qualidade aparecer. Quando vai para a secagem tudo misturado, né? Ou seja, o que acontece aí? Quando colhe o café misturado, tem frutos que estão de fato com 60%, tem frutos com 50%, com 40% e com 12%. O que acontece? Os que já estão secos vão ficar mais secos, e a hora que você faz o encerramento da secagem, em torno de água média de 11, 11,5%, naquela massa de grãos, tem grãos com 8% e tem grãos com 13% ou 14%. Isso significa problemas de armazenamento e também de qualidade. Então, exemplo de um lavador mecânico, vocês não precisam ficar preocupados, mas não tem como fazer isso, né? Busquem a solução que vocês puderem. Então, o que está acontecendo aqui? Faz primeiro uma separação de impurezas maiores, e aqui a separação dos frutos secos, dos maduros e verdes desse lado aqui. Então, por que se lava o café e separa? Para homogeneizar os lotes e frações, que vai proporcionar uma secagem mais uniforme. Vai dar o quê? O café com melhor aspecto, secagem uniforme. O café misturado também vai demorar mais para secar, pode demorar 20 até 30 dias, dependendo da região, ou seja, há um maior risco de fermentação. Aqui só para dizer que como é feito existe, não vou entrar em detalhes, que o outro processamento, que é o processamento que é feito na América Central, no Brasil se faz também, um pouco, mas não é ainda muito grande. Então, nesse caso aqui, há uma tendência de produzir cafés de melhor qualidade. Por quê? Porque há uma separação de frutos por teor de água e por grau de maturação, né? Que é no lavador separador hidráulico. E também separa os verdes. Nessa forma de processamento, podem ser obtidos 3 tipos de café. O café apenas descascado e permanece com a mucilagem no pergaminho. Ele pode ter a mucilagem removida por processo mecânico, ou pode ter a mucilagem removida por fermentação, processo biológico. Então aqui está um exemplo de um café descascado, e aqui um café cereja misturado com verde no terreiro. Essa foto aqui é para chamar a atenção também de que, além do problema da matéria-prima, tem muito café verde, esse café está no dia que foi colhido, foi para o terreiro. Vocês percebam que esse café, depois acho que vai dar para mostrar melhor, ele está numa camada de quase 1 palmo de espessura. Então o que vai acontecer com certeza nesse café? Além da qualidade já não ser tão boa da matéria-prima, o cafeicultor, no caso aí, ele está provocando mais perda de qualidade por risco de fermentação. Isso está nas suas mãos decidir fazer. Faz ou não faz isso? Cabe a vocês. É um problema técnico. Só para falar um pouco do descascado, muita gente pergunta isso: vale a pena descascar o café? Ele reduz até 50% o volume de café no terreiro, significa menor área de terreiro, secagem mais rápida, menor gasto de energia, e oferece uma maior frequência de aparecer cafés de melhor qualidade. Estou dizendo que vocês têm que descascar café, não. É possível produzir cafés naturais de muito boa qualidade, e há um nicho de mercado para isso. Esse é o foco de vocês, essa é a aptidão. Mas se alguém quiser experimentar para verificar a qualidade potencial, pode fazer isso numa escala pequena, não precisa ser mecanizado nem nada, né? E pode significar a ajuda no preço. Aqui só para mostrar para vocês que muito pouco do café se aproveita, né? Em grãos, na verdade, se aproveita menos de 20%. Então aqui está um café colhido, café cereja, 100%, seja por via seca ou via úmida, vai chegar no final em grãos beneficiados 18% daquilo que foi colhido. Então há um manuseio muito grande de subprodutos que não vão ser aproveitados. É casca, pergaminho e mucilagem. Tudo isso vai ser jogado fora. Mas isso tem que ser bem feito, porque isso significa piorar ou não a qualidade. Tá? O manejo tem que ser bem feito. Vou falar um pouquinho de secagem, que a secagem na verdade é o quê? A remoção da água do grão por meio de evaporação. Nada mais que isso, né? Só que ela é uma etapa de grande importância, porque
que além dos problemas que poderão acontecer na qualidade, é a etapa que oferece maior risco de interferência e tem maior custo na produção de café. Custa muito caro fazer a secagem. Por quê? Porque o café tem muita água, né, e tem que ser reduzido para 11, 12%. É uma etapa bastante crítica. Caso vocês é toda a secagem é feita ao sol, não tem secadores. Por que é feita a separação do fruto naqueles lavadores? Por causa disso. Ó. Os cafés têm teor de água diferente em função da maturação. Quando a secagem é feita toda junta, ela fica desuniforme, não tem jeito. A secagem em terreiro, ela é lenta, pode demorar de 15 a 20 dias para o café natural. Não sei para vocês quanto que dura. 21 dias de sol direto, todo dia. Tá na faixa. Então, o descascado reduz quase pela metade esse valor. Então, para as regiões hoje que tem problemas de muita umidade, etc., obrigatoriamente tem que fazer o descascamento do café, senão não vai atingir qualidade. Eu não sei se isso vai acontecer com vocês. Tem que primeiro fazer bem feito no natural, depois verificar se está acontecendo ou não algum problema. No secador, a secagem pode acontecer em até 32 horas, depois da meia seca, ou seja, seca no terreiro até 30% de água, daí bota no secador. Qual temperatura? Temperatura eu vou falar aqui logo na frente. Eu vou entrar já em temperatura daqui a pouquinho. O manejo do café no terreiro, já foi falado, ele tem que ser um terreiro pavimentado, pode ser lama asfáltica, pode ser cimentado, concreto, tijolo, o que for. Não pode ter terra, não pode ser de terra. Porque terra não combina com esse café, nesse padrão de qualidade que nós estamos falando aqui. O café tem que ser esparramado no mesmo dia da colheita. Isso aí derruba essa hipótese que vocês falaram de deixar o café fermentando para dar qualidade. Se tiver, bom, eu tenho que pensar como pesquisador. Se eu tiver feito um experimento, se alguém mostrar, ó, fiz um experimento assim, assim, assado, e provar por A mais B, que fazendo isso melhorou a qualidade, então aí eu vou aceitar isso como um fato comprovado. Se não for feito isso, eu ainda acredito nesse manejo aqui, porque isso aqui já está consolidado. Eu não falei que melhorava a qualidade. Não, o pessoal achou. Não quer dizer que melhorava, mas tem gente fazendo, você falou, acreditando que isso pode trazer algum benefício. Não é qualidade. Nós matamos o café. Conta para 10, 15 dias. Nós matamos o café aqui. Teremos que mudar o conceito. Tudo bem. Eu entendi para que é feito então a fermentação. Eu falei o seguinte: para agilizar a secagem, para ganhar tempo na secagem, para desocupar mais o terreiro, tem produtores aqui que pegam, botam no saco e deixam fermentado. É só para isso. Isso antecipa a secagem, é O isso? objetivo de demora menos tempo no terreiro. Entendeu? Como se não recebe por qualidade aqui, é só por volume. Bom, eu diria assim, se quer reduzir o tempo de secagem e o volume do terreno, então descasca o café. Essa seria a solução que eu indicaria. Tem que se trabalhar com lotes homogêneos. O professor Paulo Lima falou, não misturar os lotes, mostrou no terreno. Café de até 3 dias de diferença de secagem dá para misturar, desde que você faça o manejo dos dois para fazer isso. Tem que atrasar a secagem de um, adiantar de outro, trabalhando com a espessura das camadas, e a mistura só deverá ser feita se de fato o café tiver a mesma qualidade. Vai misturar o café bom com o ruim, que você vai estragar o bom, com certeza. Então tem que ver também o teor de água. O outro fator pode ser cultivar. Tem pessoas que têm talhão de Bourbon, talhão de Catuaí, talhão de Mundo Novo, e conduzem isso de maneira separada. Eu não sei vocês como trabalham essa questão. A secagem tem que iniciar em camadas finas, ou seja, é grão a grão. Primeiro dia tem que forrar o terreiro com café. Uma carga aí de 14 até 20, 15, 18 litros de café por metro quadrado. Esse é o início de secagem. A camada tem que ser mantida fina enquanto ele estiver úmido, enquanto não chegar a meia seca não deve engrossar. E daqui, em torno de 5 centímetros para um café cereja e 10 para o café boia, aquele que foi separado lá no lavador.
Então o café tem que começar fino e vai engrossando à medida que ele vai secando. Já vi lugares que fazem um manejo inverso. Começa grosso, depois vai afinando. Isso não é feito, não é assim que faz. Um exemplo que eu dou, ele é meio bobo, mas é isso mesmo que tem que dar para fazer, para pensar. É como se vocês quisessem secar toalhas de banho. Você tem 10 toalhas para secar. Vocês colocam uma em cima da outra no varal ou colocam uma ao lado da outra? Então, o café é a mesma coisa. A coberta do café durante a noite, o enleiramento dele, para que não receba o sereno da noite. Vou falar disso aqui adiante. Então, aqui estamos falando do começo da secagem, até meia seca, na verdade, então é até 25, 30% de água. Tá? Esse café, para ter a uniformidade de secagem e secar na velocidade que precisa, tem que ser mexido no mínimo 10 a 12 vezes ao dia. Né? Então, o café que não recebe esse manejo, ele tem grandes riscos de não atingir a qualidade potencial. Aqui está aquilo que foi perguntado. A partir da meia seca, quando o café atinge, no caso do café natural, em torno de 28, 30% de água, é hora de começar a enleirar ou amontoar esse café e cobrir o café à noite para não tomar sereno. Só um detalhe, a meia seca seria passa? Ponto de passa? Não, depois de passa. É quando o café já está ficando rígida a casca, não gruda mais, você pega, ele solta, ele é fluido, tem uma fluidez boa. Entendi. É esse ponto. Em torno de 5 a 7 dias de secagem no terreiro do café natural. Então aqui, se for juntar lotes, ele tem, já falei um pouco disso, ele tem que ter o mesmo teor de água ou muito parecido. Já falei disso também. Então aí está o manejo do café, uma fazenda em São Paulo, estado de São Paulo. O café está na meia seca, no terreiro, coberto, aqui na Recreio não. Cobriu aqui o café, olha como que fica. Tudo bem que esse aqui é café em pergaminho, mas o mesmo manejo vale para o natural, porque um monte do café natural estava coberto. Né? Chegou no ponto de levar para guardar, está aqui no carrinho sendo transportado. Então, por que eles fazem isso daí? Eles são produtores de café de qualidade. Eles já conquistaram o mercado pelo café que produz e não pode mais correr o risco de perder por uma bobeira aqui de manejo no terreiro. Manejo do café no terreiro, aqui, como eu falei, o caminhamento tem que ser na sombra da pessoa que está meio atravessado, porque isso aí favorece que o café tome sol, né, receba a radiação por igual. E por que tem que mexer tantas vezes, pessoal, o café? Para uniformizar a secagem. Se o café ele vai secar também se você mexer pouco, não tem problema. Só que vai ficar grão manchado, vai ficar um lote desuniforme e vai perder no aspecto e poderá perder também na qualidade de bebida. Por isso. E outro ponto também importante, que um café que não mexe no terreiro, dependendo da fase da secagem e da temperatura que o café chega no dia, ele pode chegar a temperaturas mais elevadas do que aquela tolerada pelo café. Então a temperatura vai causar um efeito negativo também na qualidade. Aqui um lote de café todo misturado, sei lá, deve ter uns 50% de verde aqui. O que se espera disso? A produção de café comum está uma beleza, não tem problema. Tem mercado para isso, não tem problema. Só que esse mercado não paga preço. Vejam a diferença que existe entre manejar um café no terreiro, aqui é um café descascado, aqui é um café natural. Essa pessoa parece que está brincando com o rodo, está ali até dançando, eu acho. Tão fácil que é fazer. Esse aqui está com as duas mãos fazendo força e não consegue revolver o café. Por quê? A camada está muito grossa. Então ele não está revolvendo nada. Esse café está só passeando em cima e não está mexendo nada. Está perdendo tempo. Nós tivemos um tempo
palestra sobre qualidade de café, e o cereja descascado, o senhor falou que era o ideal sentar descalço. Não era bom usar nenhum tipo de calçado mais áspero, para não quebrar o pergaminho. Bom, isso aí já é um detalhe muito minucioso. Você tem que ver se o que você está fazendo é condizente com isso daí. Realmente, dependendo do tipo de calçado, você pode estragar o pergaminho. E nesse processamento aqui do café descascado, o café tem que ficar com pergaminho, não pode secar sem pergaminho. Então, o que precisa, até mesmo além do tipo de calçado, é mudar o sistema de rodo. O rodo tem que ser muito mais leve. E o caminhar por cima, se a espessura de café está correta, o café não se estraga. Ele vai rachar se ele tiver uma camada única, já no ponto mais seco. Então entra a questão do manejo. O cereja descascado é o ideal que o pergaminho fique intacto, é isso? Tem que ficar intacto. Ou no descascado ou no despolpado. Bom, secagem e secadores. Foi perguntado em temperatura. Para o café natural, tolera-se até 45 graus na massa de café. A temperatura do ar. O ar entra com 60, às vezes 70 graus. E no café, ele tem que chegar a isso daqui. Se o café for descascado, a temperatura é menor. E o muito usado, não aqui, mas em regiões que usam secadores, é o que? Fazer secagem complementar. O que é isso? Faz a pré-secagem no terreiro, a hora que ele atinge a meia seca, 25, 30% de água, vai para o secador. Isso aí otimiza a estrutura de secagem. O café fica menos tempo no terreiro, corre menos risco de tomar chuva e desocupa a área para trazer lotes novos. Então, agiliza a dinâmica da fazenda. Então, pode acontecer uma maior uniformidade de secagem e um menor consumo de energia. Aí a questão da temperatura, de novo, frisando 45 graus para o café em coco, 40 para pergaminho e 35 graus para os lotes de café que tem muito fruto verde. Então, se a gente não trabalha com aquela questão da espessura da camada e o número de revolvimentos, o que acontece? Em determinadas horas do dia, em algumas regiões, o café passa de 45 graus. Isso prejudica a estrutura de membranas dos grãos e prejudica a qualidade. Uma atenção aqui, principalmente quando se faz a secagem em secador, é que à medida que o café vai secando, ele vai ter menos água para ser evaporado. Então a temperatura do grão tende a atingir a temperatura do ar de secagem. Então se o ar está entrando a 60 graus, o café poderá chegar a 60 graus também. E isso acaba com o café. Então, para secar, para usar em secador, tem que ser no máximo quantos graus mesmo? 45 também? Está aqui, ó. Para secagem no secador. Independente do tipo, se é rotativo, se é outro tipo, não interessa. Na massa do café, a massa quando o café está lá dentro já, não é no termômetro, naquele que fica fora, ele tem que ficar lá encostado no grão, no fruto, 45 graus para coco, café natural. Vou mostrar aqui no slide seguinte, como que a temperatura interfere na qualidade. Talvez isso fique mais claro para o senhor aí. Então, um estudo que foi feito aqui com dois tipos de processamento, o café natural e o despolpado, e foi verificada a qualidade da bebida desses cafés. E também foi utilizado 3 tipos de secagem para essas duas formas de processamento. Aqui nós não conseguimos verificar nenhuma diferença entre a forma de processamento. Para esse caso específico, um catuai vermelho 99, isso aqui foi em lavras. Então, tanto faz o café natural ou o despolpado, apresentou a mesma qualidade sensorial. 79 pontos. Um detalhe interessante, mesmo colhendo frutos maduros, fazendo o processamento certinho como tem que ser, esse café não chegou nem a 80 pontos, que seria a nota de corte para um café especial. Então o que aconteceu aí? Não foi problema de processamento, problema na obtenção da matéria-prima, ou seja, aquele ambiente não favoreceu essa cultivar de
expressar a qualidade. O que aconteceu em relação à forma de secagem? A secagem em terreiro foi a que deu a melhor nota sensorial, né? Porém igual à temperatura alternada de 60 e 40. Mas quando foi usado 60 graus contínuo, o café perdeu qualidade. Então isso aqui mostra para a gente o efeito negativo da alta temperatura no aroma, no sabor residual, na acidez do corpo, no equilíbrio. Vocês percebem que todas as notas aqui têm diferença estatística em relação aos 60 graus em terreiro. Então, se tiver secador e não souber usar, em vez de melhorar a qualidade, vai piorar. Ficou claro isso, pessoal? Aí deu a resposta que o senhor estava precisando. Eu não vou falar disso porque o Neto acho que vai abordar essa questão amanhã, mas só para citar que o café pode ser avaliado de diferentes maneiras. Eu não vou entrar muito em detalhe, eu só coloquei que ele é classificado por tipo, como foi falar, meu café é do tipo 6, do tipo 7, tipo 5, o que é isso? Isso reflete a quantidade de imperfeições que existe no lote. Essas imperfeições podem ser do próprio café, mas podem ser impurezas adicionadas no processo, torrões, pedras, pedaços de pau, pedaços de plástico, parafuso, prega, essas coisas. No caso dos defeitos intrínsecos dos cafés, ele pode ter no máximo 50 grãos pretos ou 100 ardidos. Fora disso, ele estaria fora de tipo, teria que passar por um rebeneficiamento. E os extrínsecos são esses materiais que eu acabei de falar aí, materiais estranhos ao café. Então, um café que é seco, num terreiro de chão batido, ele vai ter muito mais problemas aqui, com torrões, com pedras, do que aquele café que é seco num terreiro pavimentado. O senhor fala 50 gramas pretos, 100 ardidos, a partir de quantidade? Isso aqui na amostra de análise do laboratório são 300 gramas de café. Nesse caso. 300 gramas. É a análise oficial brasileira, essa daí. E a outra classificação é a prova de xícara, onde a gente vai verificar então a qualidade da bebida. Para o mercado comum, o mercado interno, se fala em bebida dura, bebida mole, bebida riada, etc. Para o mercado dos especiais, a gente usa a escala da Associação Americana de Cafés Especiais. Aí vem aquela questão dos atributos, notas por atributos. Então essa metodologia aqui, ela está alinhada com o mercado internacional dos cafés especiais. Então, se a gente quiser vender, se vocês quiserem vender o café de vocês para um japonês ou para um outro americano que trabalha com café especial, ele vai avaliar o seu café dessa maneira aqui. Então, não adianta falar, meu café bebeu tudo. Ele não sabe nem o que você está falando. Ele vai avaliar dessa forma. Então, está aí os principais defeitos do café. O preto, o verde e o ardido, aqui são os grãos normais. O café é um pouco velho já, vocês percebem que tem alteração de cor. Isso vocês já sabem, mas o que é um grão preto? Todo mundo já viu que um café é classificado, a hora que manda lá na cooperativa, no armazém, etc. Então o grão preto é isso aí, tem uma coloração preta opaca. E de onde que ele vem aqui que vocês podem interferir? De onde que ele vem? Pode vir do campo. O que é isso? É um fruto velho que ficou na planta. Se a broca não comeu, ele vai ficar para a colheita seguinte. Esse fruto vai estar preto, podre. Pode vir da colheita. Então é colhido um grão podre junto com os grãos normais. Porque o preto, na verdade, é isso, é grão podre, deteriorado. Não serve para nada. Pode ser um fermentado em estado avançado e pode estar no terreiro. Onde que está? Naquelas frestas que ficam. Se vocês tiverem essa oportunidade, verifiquem onde ficou o café parado da safra anterior, veja que jeito que ele está. A alteração de cor que teve, poderá ter estar marrom, verde não, preto e marrom. Fruto verde também vem da onde? Da colheita na hora errada. Aqui, ó.
Há casos em que o efeito de estresse na planta é tão grande, seja por efeito de sol ou nutricional, que a planta nem consegue completar o ciclo de maturação. O fruto fica uma coloração esverdeada, amarelada, e você não sabe se ele está maduro ou se não está maduro. E professor, e esses frutos aí, verdeados aí, serve para consumo humano? Serve. É o café que a gente está acostumado a consumir por aí. Certo. Mercado interno. Todos esses defeitos aqui, eu não quero que me leve a mal, mas todos esses defeitos são cafés. Se ele está podre, se ele está verde, se está ardido, preto, continua sendo café. Então a legislação estabelece limite. Aqui, ó. Esse é o limite. Então, para um café ser consumido, tem que ser respeitado isso daqui. Agora, que isso vai ter qualidade, não vai ter. Perguntei, sabe por que tem um produtor meu que está armazenando, já não sei quanto, o café dele lá no 3 sacos que ele tem. Um agricultor meu, eu trabalho no projeto do biotipo. Aí ele pegou 3 sacos, colheu e está lá guardado na casa dele. Não estou dizendo. Peraí, vamos esclarecer isso aqui. Tem uma dúvida, peraí, vamos esclarecer. O que eu estou me referindo aqui, veja bem, esse preto aqui, fruto velho que ficou na planta. Está na planta, ele está exposto às intempéries, sol, chuva, vai apodrecer. O café guardado na tulha ou não sei onde, ele vai envelhecer, não vai ficar preto. É diferente, porque lá ele está protegido do sol, da chuva, está numa temperatura. Ele vai ficar sério, vai ficar velho. É diferente, hein? Só depois que secou, ele guardou o preto, agora esse café. É diferente. O café que está seco, com teor de água de 11%. Eu ver o que tem, guardou, aí eu olhando assim, aí eu disse, ele guarda esse café e você faz alguma coisa, que já não está aqui. Se o café estou com um ano que eu estou trabalhando. Se o café estiver bem sequinho, guardado, ele vai envelhecendo com o tempo, lógico. Ele não vai ficar preto, não. Se eu for lá, está lá ainda. Tá, ele vai. O café aí é o contrário. O café velho de armazenamento, ele fica branco. Ele fica esbranquiçado, ele perde cor e perde várias coisas. Então, peraí, deixa eu terminar isso aqui. E a qualidade desse café. Presta atenção aqui. A qualidade desse café, ele pode servir para beber sim. Só que ele vai ter gosto, sabor e aroma alterado. Mas esse café velho não é tão ruim quanto aquele preto que veio de lá, né? Não confunda isso. O café envelhecido, ele vai tender a ficar dessa cor aqui, ó. O café em fogo, ele pode ser armazenado até por quanto tempo antes de ser pilado e ser beneficiado para ser vendido? Sim. E para não perder a qualidade? Aí depende do padrão tecnológico que você está adotando, do nível de qualidade de mercado que você está adotando. Existem dados mostrando, é o seguinte, o café começa a perder qualidade a partir do momento que ele está guardado. Terminou a secagem, ele só vai perder. Agora, a velocidade de perda de qualidade vai depender de um monte de fatores. Desde aqueles fatores de como o grão foi produzido, que são os problemas fisiológicos, até aqueles fatores de temperatura, de umidade relativa dentro e embalagem dentro da unidade de armazenamento. De modo geral, é aceitável sim que um café descascado, a partir de 3 meses, vai ter uma perda de qualidade mais drástica. E o em coco a partir de 6 meses. Já foi medido feito algum teste, alguma medição de percentual de perda para ele? Tem dados que eu conheço ainda não publicados, mas tem teses defendidas sobre isso, mostrando quais as perdas que ocorrem e o momento em que elas ocorrem. Isso vai servir muito para definir as estratégias de armazenamento do café. O ideal, pouco até 6 meses é o aceitável, dependendo do tipo de armazenamento que exatamente. Estou falando aqui um café de uma qualidade razoável, boa. Se um café já não tem qualidade quando você armazenou, então essa preocupação com o tempo ela deixa de existir, porque você já está armazenando algo que
O café ardido é outro problema na qualidade. É um café que passou por uma fermentação acética, que é exatamente aquilo que vai acontecer naquele exemplo que você deu do café ficar guardado no saco para otimizar a secagem. Então, se você tiver a oportunidade de cheirar aquele café, ele vai ter cheiro de aqui, ó, ácido acético. Dependendo da extensão dessa fermentação, se ela de fato atingir um grão, esse café já era. Então pode acontecer a fermentação ainda na lavoura, em algumas regiões, no terreiro, no secador, ou no saco, né, esperando a hora de secar. É mais comum no café natural. Por que acontece essa fermentação? Tem substrato, tem micro-organismos, tem água, tudo favorável, temperatura ideal. Preto verde seria aquele café que foi colhido antes de completar a maturação e que por algum problema na secagem ele virou um defeito. Preto verde ele fica brilhante, ele tem menor massa, que interfere no peso do café e na qualidade, com certeza. Bom, pessoal, estou terminando. Eu queria deixar essas observações para vocês pensarem um pouco, talvez para ajudar na discussão final, que é necessário, eu vejo que é necessário aumentar a competitividade da cafeicultura aqui da região. Por que eu estou falando isso? Com base nos documentos que a gente deu uma avaliada, que o Xavier nos mandou, está no site lá disponível também, que tem problemas de produtividade. Pelo que eu acabei de ver também, pode ser que exista problemas de qualidade. Então, se não tem produtividade, não tem qualidade, como é que a gente vai querer ter competitividade que vai garantir a sustentabilidade? Pense nisso que eu estou falando. Será que seria interessante investir na produção artesanal de café? Vocês têm que chegar nessa observação. Será que a aptidão natural de vocês é produzir um café natural de maneira artesanal mesmo, micro-lotes, de qualidade diferenciada e tudo mais? Talvez seja pelo perfil de produtores que vocês têm, de pequenos e médios, ambiente favorável. O que teria que fazer? Colheita seletiva. Seria obrigatória. Não tem como fazer qualidade colhendo café por derrista. Secadores suspensos seria uma saída? Não sei. Teria que tentar. Por que tudo isso? Para agregar valor. Se eu já produzo pouco e não tem qualidade, então o valor agregado também é menor. Se isso for feito de uma maneira alinhada com o interesse de um mercado que está buscando um café certificado, um café ecológico, socialmente justo, e se ele tiver qualidade, é possível isso daqui. Eu sei que vocês já tiveram experiência com vendas internacionais, mas, de fato, isso está acontecendo hoje? É uma realidade para vocês? Se não for, tem que buscar, porque ficar fazendo qualidade para vender para outro avançador que não reconhece, ou para ficar no mercado interno que não quer nem saber se tem qualidade, ele quer preço, então vocês estão talvez batendo na tecla errada. Pense nisso também. Um ponto para se pensar, se existem condições ambientais favoráveis, tem um nicho aí interessante para trabalhar. Já foi experimentado isso daqui? Eu verifiquei que há uma preocupação aqui em tentar aumentar a produtividade, trazendo cultivares essa, aquela, não sei o que lá. E a qualidade disso? Pensaram nisso ou não? Acho que é para pensar também. Pensaram nos bourbons, nas cultivares mais antigas, típica, ou que tenham uma adaptação a esse ambiente? Por que eu estou falando isso? Porque isso é feito em outros países. Se vocês repararem a cafeicultura da República Dominicana, é exatamente isso que vocês fazem isso, só que o processamento é por via úmida. Um sistema todo diversificado, usa típica e usa caturra, cultivares as mais primitivas e já relegadas aqui no Brasil, não usadas, mas estão produzindo qualidade, atendendo um mercado especializado. Então vamos observar
no Brasil e no mundo, os bons exemplos. O dominicano é parecido com o atual nome, mais ou menos? Montanha? Sombreado? É, montanhoso. Bem montanhoso. Ó, pessoal, acho que acabou. Aqui, olha o esforço da pessoa para revolver. Não dá nem para ver. Vocês acham que está revolvendo alguma coisa aí? Não. Duvido. Outro fato, se é difícil para revolver, você acha que vai conseguir fazer isso 10 vezes no dia? 2 vezes a pessoa já não aguenta mais. Aqui é um café seco, um terreiro revestido com lama asfáltica, não tem problema o tipo de revestimento, bem manejado, produz qualidade. Café em coco para guardar, café em pergaminho. A diferença do esforço da pessoa, não está descalço não, está trabalhando com um sapatão normal, sem nenhum problema. Pessoal, era isso que eu tinha para vocês. Obrigado pela atenção, desculpa se eu avancei no horário. E vou voltar a agradecer a oportunidade de estar aqui para conhecer a realidade de vocês, que eu vou ficar até o final do evento para participar da visita e votar aí para contribuir. Se tiverem dúvidas, me procurem, por favor. Muito obrigado.